Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar dois conteúdos bastante importantes na nossa disciplina de História, certo? Em História nós vamos estudar sobre as capitanias hereditárias e sobre o governo geral. Então vamos lá, As capitanias hereditárias, Vamos aqui à história. O rei de Portugal, ele precisava ocupar e colonizar o Brasil. Mas isso custava muito caro, E a coroa portuguesa estava sem recursos, sem recursos financeiros para bancar a colonização das terras brasileiras. Assim, então, no ano de 1534, criou-se um sistema de colonização, que não exigia gastar muito dinheiro. O Brasil, então, foi dividido em 15 grandes lotes de terra, que foram chamados, então, de capitanias hereditárias, e doadas, a 12 donatários, escolhidos entre eles, pessoas importantes, como os militares, fidalgos ou funcionários de administração colonial, que se encarregariam de garantir a posse das terras e explorá-las, pagando, a Portugal partes dos lucros obtidos. Os donatários, eles teriam de usar seus próprios recursos no desenvolvimento de suas capitanias. Então, o sistema de capitania hereditária fracassou, não conseguiu, então, prosperar. Muitos donatários, não se interessaram pelas terras que receberam e outros não tinham recursos. Não tinham recursos suficientes para colonizar as suas capitanias, que sofriam ataques dos indígenas, dos franceses, e corsários ingleses. Porém, duas capitanias se desenvolveram, que foi a de São Vicente, cujo donatário era o Martim Afonso de Souza, e Pernambuco, cujo donatário era o Duarte Coelho. São Vicente prosperou devido ao cultivo da cana-de-açúcar e à criação do gado. Pernambuco conseguiu se desenvolver por causa da plantação da cana-de-açúcar, pois o seu solo era um chamado massapê, presente no litoral nordestino. Era excelente para a agricultura. Devido à falta, de sucesso das capitanias, o rei de Portugal decidiu participar do processo de colonização. Para isso, ele criou no Brasil um governo geral, que tinha como objetivo dar a assistência a todas as capitanias em nome do governo português. Foi aí, onde surgiu o governo geral. Em virtude, do fracasso das capitanias hereditárias, excetuando, São Vicente e Pernambuco, por não conseguir explorar a cana-de-açúcar, considerado o ouro branco do Brasil, comercializar o pau-brasil e defender a terra contra invasores. E não podendo tomar as terras dos donatários, Dom João III, o rei de Portugal, ele criou um novo sistema de governo para reger e administrar toda a colônia, o governo geral. Então, o governo geral, ele deveria instalar-se na capitania da Baía de Todos os Santos, mais tarde chamado de Bahia, pela sua localização mediana entre as capitanias hereditárias. O governo geral,
ele passava a ser a autoridade máxima na colônia. E por ordem real, todos os donatários deveriam obedecer ao governo geral e colaborar com ele no processo de colonização. Entre os governadores gerais, é importante o conhecimento dos três primeiros, com eles surgiram as 3 grandes cidades do Brasil. Vamos lá conhecer quais são elas? Nós tivemos então o primeiro governador geral, que foi o Tomé de Souza. Tomé de Souza, ele chegou no Brasil trazendo consigo, além de soldados, muitos colonos e padres jesuítas para catequizar os indígenas. No governo de Tomé de Souza, desenvolveu-se então a cultura da cana-de-açúcar, iniciou-se a criação do gado e fundou-se a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Houve a distribuição da terra, aos colonos, que são chamadas as Seis-Marias. O governador geral também deu grande impulso à agricultura e introduziu a criação do gado no Nordeste. Para governar, o Tomé de Souza ele contava com 3 auxiliares. O ouvidomor, que era o responsável pela justiça, o provedor-mor, que era encarregado da cobrança de impostos, e o capitão-mor, que tinha a responsabilidade de defender o litoral dos ataques inimigos. Então, em 1553, Tomé de Souza foi substituído por Duarte da Costa, sendo o segundo governador geral. Então, Duarte da Costa, ele foi o segundo governador geral, chegando no Brasil em 1553, trazendo seu filho, D. Álvaro, e alguns jesuítas. Entre eles encontrava-se o padre José de Anchieta, que fundou com Manuel da Nóbrega o Colégio de São Paulo de Piratininga. José de Anchieta foi então muito importante em nossa história, que hoje o Brasil ele homenageia como apóstolo no dia 9 de junho. A partir do colégio fundado por Anchieta, nasceu então a cidade de São Paulo. Duarte da Costa, ele não fez um bom governo, porque ele enfrentou sérios problemas criados pelo seu filho, perdendo a autoridade para governar e administrar assim a colônia. Então veio o terceiro governador geral, que foi o Mendes Sá. Ele realizou um governo considerado excelente. Suas medidas favoreceram então o progresso da colônia. Ele governou durante quase 15 anos. Foi um homem enérgico, experiente. Ele conseguiu resolver uma série de dificuldades deixadas por Duarte da Costa. Ele combateu os invasores franceses que haviam se instalado no Rio de Janeiro. Ele ajudou, com a ajuda de seu sobrinho. Ele teve a ajuda de seu sobrinho, Estácio de Sá, expulsou os invasores. Fato marcante do seu governo foi a fundação, liderada por Estácio de Sá, na cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, o atual Rio de Janeiro. Então, o regime de governo geral contribuiu para que a corte portuguesa ficasse livre dos invasores estrangeiros e deu margem para que as entradas e as bandeiras desbravassem o sertão, as terras distantes do litoral. Então, vocês tiveram aí um pouquinho da história do governo geral e dos 3 governadores que governaram esse governo, que foi o primeiro Tomé de Souza, o segundo o Duarte da Costa e o terceiro o Mendes Sá. Certo, galerinha? Então, agora é com vocês. Peguem o livro, façam a leitura, a atividade,
né? Que é relacionada ao conteúdo que a tia acabou de falar para vocês, de contar um pouco dessa história para vocês, tá bom? Então, beijo no coração de cada um, fique com Deus e até a próxima aula.